Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar da Joana Marques ter ganho um Globo de Ouro, não é? O Zé Castelo Branco, aquelas reações farto de rir com o homem a falar dela e das colegas. Isto é que é a cultura portuguesa, isto é que é o povo que nós temos que persuadir, supostamente. Não sei se é o povo marxista, se é o povo do Carlos Schmitt, se é o povo liberal. Uma coisa eu sei, é povo de certeza absoluta, porque o que eu vi na Joana Marques, quando ela subiu as escadas, eu disse ao Matos, quando o Matos me perguntou, então o que é que tu achas disso dos anjos, eu disse logo, é demais, a rapariga está na brincadeira, pronto, quem anda à chuva molha-se, e os rapazes vivem de entretenimento como tal, ela também é entertainer, tão bem uns para os outros. Ou seja, e ele diz, tens um fair play primeira apanha, e eu, pois tenho, claro que tenho, são muitos anos de karatê, são muitos anos de tropa, mas enfim. Então, nesse aspecto, a Joana Marques, como é evidente, ganhou o Globo de Ouro, e bem, porque ela é talentosa, mas eu fiquei surpreendido, quando a vi subir as escadas, eu assim, parecia a minha tia-avó, e eu assim, todos viram a fotografia da minha mãe quando eu fiz anos. Uma mulher lindíssima, não é a minha opinião, é factual. Como não é a minha opinião os doutoramentos, como não é a minha opinião os cintos negros, como não é a minha opinião o dinheiro, é a vida. Uns têm, outros não têm, é a vida. E então, a minha mãe já tem 76 anos, mas ainda é uma mulher bonita. Não tem a mesma beleza quando tinha 22 anos, como aquela fotografia que os senhores viram nos meus anos, mas ainda é uma senhora muito elegante, veste-se muito bem, é elegante ainda, não sei, nunca vi a senhora de biquíni, né? Mas, bem, já vi de biquíni, mas perceberam, né? na praia, já foi aos largos, mas pronto, obviamente não deve ter o corpo que tinha quando tinha 22 aninhos, como é evidente, mas é uma senhora elegante, ou seja, olham para a senhora, não é uma senhora gorda, nem é uma senhora de todo, com barriga, ou com pernas inchadas, seja o que for, como às vezes as senhoras de idade têm. Não, parece uma senhora muito mais nova. Aliás, em Bali, eu não vi, porque senão o outro tinha levado um murro na focinha, mas ao que parece, houve um totó qualquer que eu estava lá com um amigo meu, que como sabem, eu sou um bacana, então pago aos primos e aos amigos viagem executiva para trazer a minha mãe de Lisboa a Bali, enfim, coisa pouca. E então ele contou-me, eu estava a dormir, né? Como sempre, das noitadas, que houve ali um almoço, estavam lá no restaurante do hotel 5 estrelas, quer dizer, não é propriamente os pobrezinhos do costume. E então estavam no hotel e ele contou-me que houve um homem qualquer, um homem novo, até seus 30, 40, que estava todo derretido com a minha mãe, a convidá-la para jantar e não sei mais o quê. E a minha mãe ria-se e tal, e o outro um bocado totó, isto, aquilo e outro. E o João Paulo ria-se, não sabia onde é que se havia de meter, porque a minha mãe já tem idade para ser a avó dele, né? Mas a minha mãe ainda hoje é uma mulher bonita que atrai a atenção do masculino com 76 anos. Atenção, eu vi o mesmo, mas isso eu vi à minha frente. Bem, o senhor foi muito educado, não é? Mas via-se que estava todo derretido com a minha mãe, eu assim, o italiano, são frescos, ainda levas um muco na vizinha em Roma. O restaurante ao pé do hotel onde nós íamos muito, porque era um restaurante com muito nível. O senhor era uma simpatia, os seus 40 e muitos, italiano puro, a fumar o seu cigarrinho, todo machão e tal, com piada o empregado mesmo. Mas um bacana. E cada vez que a minha mãe não ia, estava sempre a perguntar, e a mamãe? E eu, então filho. E depois cada vez que a minha mãe ia ao restaurante, todo derretido, com grandes sorrisos com a minha mãe, já com a Maria comigo não, mas todo derretido, eu disse, a minha mãe teve uma saída, ainda com quase 80 anos, é uma mulher ainda interessante, para os homens que têm 40 anos, estão a ver. Obviamente, os senhores viram uma fotografia, não é? Era um avião, quando era nova, nossa senhora, era mesmo muito bonita, não é? E então, eu fiquei surpreendido. Pronto, isto são as minhas referências, obviamente, hoje em dia as invejas também vêm daí, porque se o senhor vir a mãe e o pai deste pessoal que a gente tem aqui falado, aqueles que eu insulto e que vão para a das tabletas cedo ou tarde, se o senhor engenheiro vir o pai e a mãe desse pessoal, vai perceber porque é que hoje em dia até estalam de inveja com tudo o que existe de diametralmente oposto da minha pessoa e deles, inclusive os próprios pais.
Isto quando somos miúdos, não é? O teu pai é melhor como eu. Pois, no meu caso, os meus pais são mesmo muito melhores que os vossos, mas mesmo muito melhores. A minha mãe, dificilmente é difícil ser uma mulher mais bonita que ela, e o meu pai, realmente, homem de 30 anos na União Soviética naquele tempo, quem é que fazia isso, né? Nem o Balsemão, que era-se multimilionário, nem o Balsemão. Bom, continuando. Por isso, sim, o EC está cá porque há uns que são os melhores dos melhores e há outros que são os piores dos piores. É a vida. Não gostam, põe ao lado do prato. Bom, continuando. Então, eu fico surpreendido que a Joana Marques tem a ver com o que eu vou falar hoje. Vou falar sobre a Joana Marques e vou falar sobre um vídeo que, como sempre, o Dr. César é uma pessoa tão bem informada, manda-me sempre muita coisa. O Dr. César é outro craque, um advogado está há muito tempo nos Estados Unidos e pá, é uma pessoa de posse, é uma pessoa de grande conhecimento e tem sempre grandes informações e tecnicidades sobre a coisa. E o secretário da Defesa norte-americano, que é uma pessoa que eu gosto muito, é do meu género, todo atleta, todo pintas e tal, mais pintas que eu, é o Peter Exet, fez um discurso espetacular acerca de a tradução é idiomática, mas não pode, já não aceita beardos e generais gordos nas Forças Armadas norte-americanas. Porque antigamente, com o Clinton e outros afins, não é? Quer dizer, don't ask, don't tell e tal, começaram a abrir a perninha para os homossexuais, começaram a abrir a perninha para o pessoal com penteados maravilha, começaram a abrir a perninha para os transexuais, começaram a desconfigurar o que são, obviamente, os soldados das Forças Armadas, especialmente das tropas especiais, que estão aí, Jesus, não é? Tem que ser bem máquinas de combate, e realmente o Pete Exet disse muito bem, se querem uma barba vão para as tropas especiais, porque, obviamente, eles têm que estar camuflados, não é por acaso que estão aqui a vir o escuro, não é? Mas, realmente, o Pete Exet, que é um tipo, lá está, é outro que lidera pelo exemplo, eu também tento liderar pelo exemplo. E é isso que se faz na tropa, é isso que se faz no karaté, é isso que se faz em qualquer registro intelectual ou físico, que é os seus têm que ser melhores que os outros todos para os outros os seguirem. Por isso é que os miúdos têm tanto respeito por mim no karaté, porque veem que eu sou muito mais ágil, muito mais forte e muito mais... Estou sempre a dizer isso, eu tenho 50 anos, estava sempre a dizer isto este ano, por exemplo, não é? Agora já tenho 50, mas eu faço 50 anos este ano, se eu faço a esparagata, eu não faço a esparagata, eu fico a 3 dedos. Não consigo tocar lá mesmo com os tintinhos de embaixo, mas parto-me todo para tocar lá com os tintinhos de embaixo, mas ainda fica a 3 dedos. 2. Estão a ver, é a diferença entre o orelhudo e a cadela laça, é esses 2 dedinhos. E então, estou no meio termo, nem orelhudo nem cadela laça, infelizmente, não se pode ter tudo. Então, eu no karaté estou sempre a dizer isso, eu se tenho 50 anos este ano e estou a fazer esparagato e estou a fazer estes saltos malucos e as flexões de pino, isto e aquilo, não tenho feito flexões de pino por acaso, parte-me todo e as costas estão todas escavacadas, estou a dar um break, faço as elevações. Quando soube que os outros faziam aquelas elevações todas e aquelas flexões e a corrida durante 6 minutos, eu assim, 10 minutos, o que era aquilo? Eu dizia, ai Jesus, Maria do céu, estou a ficar bem velho. Lá está, a minha comparação é sempre com as provas de admissão das tropas especiais, os mestres japoneses, os oitavos danos, isto e aquilo e aquilo outro, ou seja, as minhas comparações é sempre o expoente no campo físico e o expoente no campo intelectual. Eu não me comparo com os senhores, comparo-me com o Leibniz, com o Kant, com o Freud e no caso das artes marciais comparo com os lutadores do UFC, com os lutadores da MMA e por aí adiante. Por isso é que os meus amigos é só essa gente, ou é pessoal do intelecto ou é pessoal das lutas, como já perceberam há muito tempo. E acabou. Conhecidos, né? Para fazer amizade com alguém é muito complicado, porque as amizades são sociedades de admiração mútua, como diziam o Sprintal, se não falha a memória, é um homem da psicologia social muito bom. E eu, pronto, tenho que admirar o meu confrado. Se o meu confrado não tem nada para admirar, não vai ser meu amigo. Estão a ver? Por exemplo, eu admirava o Filipe, que não era um intelectual, porque era atleta olímpico. Estão a ver? Ou seja, onde eu quero chegar é que eu fico surpreendido. E é isto que é a cultura, é o povo, é o tal povo que temos que persuadir. Fiquei surpreendido com a Joana Marques. Eu sabia que ela baixinha e era gordinha. Nunca pensei que fosse aquela badoja. Nunca pensei. E aliás, vi logo porque é que elas ficaram tão aziadas comigo. Os companheiros delas, bem, eu era bonito quando era novo, como viram na fotografia, não é? Hoje em dia, quer dizer, tenho que pôr o bonezinho, tenho que pôr a roupinha pintas e tal. Mas sou um atleta, não é? Tenho um corpo de um miúdo de 20 anos, bastante tonificado, sou bastante musculado, eu sou um falso magro. E então, na praia, safo muito, na praia, coisa que eu não vou, safo muito, o cabedal na praia impressiona as gajas. E então na fruta mais ainda.
Houve uma que me disse uma vez: tens competências. Eu tenho, sim senhor. E é isto que eu vejo. A Secretária da Defesa norte-americana a dar o toque, eu vou pôr aqui o vídeo, a dar o toque que não pode haver cá generais gordos, nem barbudos maluquinhos e pessoal, isto, aquilo e aquilo outro, cadela Lassie, ia fugir a boca para a verdade, cadela Lassie e olho inflamado. Não. Ou seja, o Peter Exit, e muito bem, que é outro pintarolas, e é isto que está, é aqui que está o jogo do Ocidente nos dias de hoje. Começou a haver a cultura do doente mental, do fraco, do gordo, do desleixado, em inglês é o slob, é a pessoa, o javardo, quer dizer, o javardo, ou seja, a cultura do Ocidente começou a ser a cultura da vítima no sentido psiquiátrico do termo, o Broadmoor desta vida, que para quem conhece a Inglaterra, o hospital psiquiátrico mais conhecido de Inglaterra e a Casa dos Horrores, fui lá umas poucas vezes para a Rei Nossa Senhora de Fátima, mas enfim, então o que acontece nos dias de hoje é que o Ocidente começou a ter a cultura imensa, e essa não é a minha educação. Eu fui educado por uma mulher muito bonita e por um Pintas de primeira apanha. Um dia mostro-te a fotografia do meu pai, se quiserem, era outro Pintas, era igualzinho ao Elvis, uma sorte. E por isso é que ele mantinha tanta saída lá nas Uniões Soviéticas desta vida, né? Porque as russas, pois, outro sofisma, outro sofisma. A minha mãe puxava os aritos, como é evidente, não é? E uma vez cheguei a perguntar à minha mãe: tu tinhas mais ou menos noção que o pai fazia lá das suas na União Soviética, não tinhas receio que ele lá te trocasse por uma russa? E a minha mãe, como é típico das mulheres muito inteligentes e muito seguras, deu-me uma resposta espetacular: não, eu confiei sempre nele. Porque a minha mãe percebeu que os homens, são frescos, mas com o potedo faturam, dão o carimbo e vão à vida deles. Tem a Maria deles, é uma mulher normalmente decente, não é? Como é evidente. Não é uma gorda deslavada como a Joana Marques. Peço desculpa, não se pode falar assim. Mas se mandam bocas do outro lado, a gente também manda bocas deste lado. Ou ficam muito ofendidos quando a gente manda bocas. Já somos toxicidade masculina. É aí que está aqui a questão. Não é? É aí que está aqui a questão. Do outro lado ficam muito ofendidos de tudo o que se diga, mas depois dizem tudo acerca de nós, inclusive que somos fachos, e que somos homofóbicos, e que somos machistas, e que somos racistas, e que somos xenófobos, quando eles e elas e os que se identificam como porcas ou a puta que os pariu, peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Eu não sou bem educado com esta gente, porque esta gente já não é uma questão de gramática, não é uma questão de dicionário, não é uma questão de semântica do bem, é uma questão de semântica do mal, como dizia o tio Ricardo. É uma questão de que a lógica do Ocidente nos dias de hoje é atacar o belo e o bem, coisa que o pessoal da Renascença, a Joana Marques e companhia, ficaram tão ofendidas quando eu disse o belo é o bem. Vá perguntar ao seu irmão, o irmão da Joana Marques é o Vasco, que se doutorou aí em Calavites, que eu conheço muito bem das leads, e que eu disse à Joana Marques: mas espera aí, o teu irmão é mais novo que eu, e eu fiz 2 doutoramentos antes dele ser doutorado, e ele é mais novo do que eu. Então espera aí, então vocês é que são das famílias de Cascais e de Estoril, todos betinhos. Eu sou o Rafael da Amador e faço 2 doutoramentos na Universidade de Londres e na Universidade Nova de Lisboa antes do teu irmão, filha, e estás-me a mandar bocas a mim, e o teu irmão é mais novo que eu. E foi um brilhante, aliás, o Vasco. Não era por ser burro, é porque o doutoramento não é para todos, não é? Pois, não é para todos, não é? Pois. Os betinhos dos betinhos, pois. E o Vasco é boa cabeça, hein? Um abraço para ti, caro amigo. Eu gosto bastante do Vasco. Agora, a irmã foi subir as escadas. Quase que ia rebolando. Eu assim, e a mulher que te enxuga, Nossa Senhora. E depois, quando recebe o prémio, dá um high five ao marido. Assim, nem um beijinho, nem um abraço. Eu chamei-lhes mal comidas. Não são mal comidas. Não são comidas. Aliás, se ela é gorda, como é? E se o homem é gordo, como é? Como é que eles fornicam? Só se for comer um pica-pau. É por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Tem que ser o pica-pau, porque não dá. As genitálias não conseguem tocar uma na outra. Coitadinhos. Aquilo é só cachalote e orca. Não é possível. Está a ser muito ofensivo. Não estou a dizer a verdade. É gorda que nem uma tchuga e o outro é um cachalote. É ofensivo.
Posso ter uma crise de acne como o outro, não é? Não mandam bocas aos outros, também levam bocas. Pois. Não é bom cuspir para o ar, depois cai-nos em cima. Como eu estava a dizer, ela mandou a boca, por exemplo, eu gosto muito do Ricardo Espera, de quem ela elogiou, porque o Ricardo Espera é toda pessoal e tal, tem muito boa figura e trata-se isto e aquilo, faz kickboxing, que eu sei. Agora, mulher para mim, deste género, pode ser Marie Curie, pode ser uma beleza celestial, pode ser uma inteligência celestial. Eu sou Wittgenstein, Leibniz, Kant, Aristóteles, Platão e Alexandre o Grande. Belo é o bem. A estética e a ética, como diz o Wittgenstein, no tratado lógico ou filosófico. E essa é que é a questão. O belo é o bem. E no momento que a mulher não percebe que a sua beleza será sempre superior a 25 mil prémios Nobel, a 25 cátedras, entrou-se num registro louco do século XXI, que é a mulher pensar que, pelo seu registro físico ou intelectual, vai se nivelar o homem. Não se vai nivelar o homem, vai fazer figuras tristíssimas de ter uma mulher na lista dos grandes génios, só por ser mulher, aliás, como a Marie Curie, e nunca vai conseguir fazer as mesmas coisas que os homens, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista físico. Não é a genética dela. A genética dela, verdadeiramente, onde ela é excepcional, é na beleza, é na ternura, é na candura, é na questão emocional, na questão afetiva pura. Isso é a cátedra das mulheres. Os homens é o intelecto e a força física, como é evidente. Querem inverter a natureza humana com o registro LGBT e Companhia Limitada? Querem inverter a biologia à vontade. Fazem figuras tristíssimas, vão receber um prémio aos Globos de Ouro e parece um está sentado que é o cachalote, o marido, e a baleia vestida de verde, baleia climática, vai rebolando ali. Eu não estou a insultar a rapariga, eu até gosto da rapariga, acho que a rapariga tem piada. Só estou a dizer os factos, já que mandam poucas a mim, eu agora, como tenho ainda menos filtro, respondo em conformidade. Não viram nada ainda. Nas tropas especiais, caros amigos, a gente faz as coisas muito devagarinho. A tempestade de merda pouco a pouco são grãozinhos de pó. Depois é que pouco a pouco demora anos e anos e anos. Estou a ver o Bin Laden, é esse género. Demora anos e anos e anos, até que um dia os Navy Seals chegam lá e há um tiro na focinha. Agora tens a mania que és artista. Não tivesses metido com quem não devias, não é? Por isso, onde eu quero chegar é que a Joana Marques e os maridos das raparigas, tudo. Elas gozaram comigo quando eu era o Adonis. Eu não sou o Adonis, mas já fui. ainda está cá os traços, não estão cá os traços, por isso é que eu me safo e elas não se safam absolutamente nada. Têm uns maridos do mais horripilante possível. Filhas, digam aos vossos companheiros para irem comigo para a noite para ver quem é que se safa com as meninas lá no Sudeste Asiático. Eu não mostro Rolex, nem mostro nada, nem champanhes, nem cristal. Só estou como estava na Tailândia, com os meus calçõezinhos e a minha t-shirtzinha e o meu chinelinho com um Red Bull. Mas a ver quem é que se safa mais, são os vossos maridos cachalotes e marroquinos, não, ou eu. Pode ser assim, não. E aí é que está o Ocidente nos dias de hoje. É a cultura da gorda, da cadela lácea, do homem florzinha, do orelhudo inflamado, de tudo o que o Pete Exit disse que é o absolutamente errado nas Forças Armadas. Ou seja, a cultura ocidental tornou-se uma cultura absolutamente feminina no pior sentido do termo. A normalização da psiquiatria, a normalização dos doentes psiquiátricos, a normalização de tudo o que, a não ser no Império Romano, muito parecido com o Império Romano, aliás, que a gordura era formosura, não é? Porque só quem tinha dinheiro é que podia comer que nem um alárve. Luís XIV, Luís XIV, peço desculpa, Luís XIV era conhecido por ter um único dente, ter tomado só 2 banhos na vida. O rei vai nu, vem daí, não é? Porque ele tinha que mudar de roupa várias vezes ao dia, era um cheiro pestilento, tinha só um dente. Lá está, só tomou 2 banhos a vida inteira. Os franceses aí nisso são um bocado complexos, não é?
é conhecido esse contexto. Não vou entrar aqui por nós, porque eu gosto muito dos franceses e muito mais das francesas, mas nesse contexto parece que a questão do Luís XIV ficou. Enfim, vou a Paris e depois digam, ou a França. E eu gosto muito dos franceses, muito mesmo. E das francesas então, são das mulheres mais femininas que eu gosto. A minha mulher favorita é a francesa. Só que, devido a ser ocidental, para uma pessoa como eu, nem pensar nisso, né? Mas a postura da francesa é que mais me agrada. Aquela classe, aquela feminilidade, aquela inteligência. Uma vez conheci uma louraça que estava a estudar filosofia na Sorbonne, fiquei completamente doente. E, infelizmente tinha lá uma cadela lá assim ao lado dela que estava a olhar para mim como se estivesse a olhar para o Senhor Adolfo. Mas porque eram amigas, não é? Da fruta. Mas ela, eu sou comigo, é pá, uma coisa fabulosa. Nunca vi uma mulher tão bonita a estudar filosofia. Nunca. Aliás, nunca. Essa aí foi talvez das mulheres mais bonitas que eu vi na minha vida inteira, juntamente com a italiana lá em Cambridge. Há mulheres que a pessoa fica completamente extasiada. Então, é aí que eu quero chegar. O Ocidente tem esta cultura do feio, porco e mau, da total oposição à paideia e ao tio Aristóteles e ao tio Platão, que como é conhecido, são os maiores génios da humanidade. Principalmente o Aristóteles, que é consensualmente o maior gênio da humanidade em quase tudo. A excelência física e a excelência intelectual. A arete física, a arete intelectual, que os gregos tanto defendiam. E eu não me canso de insistir neste patamar. Vou colocar só um bocadinho do vídeo do Exec, porque tem aqui uma musiquinha, tenho medo que o vídeo vá ao ar. Dr. César, muito obrigado pelo vídeo espetacular. E o secretário da Defesa norte-americano, que é um pintas de todo tamanho, né? Tem a minha idade e é um pintas de todo tamanho. Porque lá está, e é tatuado e tal. O secretário da Defesa tatuado, por acaso achei piada. O pessoal já me perguntou se eu sou tatuado. Se forem uma boa zona fresquinha, descobrem. Vou por aqui. Só um bocadinho, está aqui a publicidade, por isso vou desligar. Só um bocadinho. In my direction, the era of unprofessional appearance is over. No more beardos. The era of rampant and ridiculous shaving profiles is done. Simply put, if you do not meet the male-level physical standards for combat positions, cannot pass a PT test, or don't want to shave and look professional, it's time for a new position. Or a new profession. This is on duty in the field and in the rear. If you want a beard, you can join Special Forces. Chega, há uma musiquinha de fundo, assim, um batuque muito pequenino, pode-me bloquear o vídeo, fico muito irritado se estou aqui a falar para o boneco. Pronto, perceberam, né? Está baixinho porque eu não queria que a música só ouvisse, acho que ouviram. Pronto, o secretário da Defesa norte-americano claramente a dizer, pois, se querem parecer uns maluquinhos, gordos e com uma aparência feminina, ou toda XPTO, TTSPs, cada vez da vida, as Forças Armadas não são para os senhores. Estão a ser ganhos? Não estão a ser ganhos. É só não viver numa camarata, é só não viver numa caserna. Então os senhores querem mesmo nivelar a homossexualidade nas Forças Armadas? Estão malucos? Então aquilo é uma orgia romana, como é evidente, não é? Quer dizer, estão malucos ou quê? Ou seja, quer dizer, não é discriminação, são os factos. Como é evidente. Era como os haréns dos sultões, e não hoje, aliás, são as forem lésbicas. Quer dizer, coitado do sultão, não é? Não vai ter fruta nenhuma. Ou a tropa do prazer do Kim Jong-un, não é? Por isso, é o mundo que temos nos dias de hoje. E o Zé Castelo Branco, que eu acho muita piada, como sabem, o que é o Zé Castelo Branco? É o produto do século XXI, entendem? Eu acho piada, mas é um entertainer, como é evidente. E por isso é que ele está sempre com aquelas expressões com tanta piada, a arrasar a Joana Marques, a pedir-lhe 10 milhões, e assim que estava lá com a velha a sacar o dele, como é evidente, como eu compreendo, espetalhado. Está bem, então a gente sabe que o Zé Castelo Branco é o que é, como o Zé Canarinha pegaram-se à porrada na televisão e tal. Obviamente, são estas figuras, estes bobos da corte, que é pronto, que o povo gosta disso, como a gente sabe, né? Né? O qual, estou farto de dizer a mesma coisa, os senhores é que sabem da vossa vida. O meu método de vida
cheguei onde cheguei. E eu fui melhor do que os senhores em tudo. Tanto do ponto de vista patrimonial, tanto do ponto de vista da carreira, como do ponto de vista até das mulheres e do desporto. É que não há nada que eu tenha feito na vida que eu não seja melhor do que os senhores em tudo. Nos estudos, os doutoramentos. Nas melhores universidades, tanto do país como, não do mundo inteiro, mas enfim, do mundo civilizado. O Estado de Londres, enfim, está sempre lá nos picas. E a London School of Economics passou Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, passou tudo. Hoje em dia é a melhor universidade do mundo, na área económica. E é a minha universidade, né? Universidade de Londres. O doutorado em Londres, que fez a tradução da Ilíada, não pôs lá as faculdades, pôs no Estado de Londres, como é evidente, como qualquer pessoa normal. A Ribeiro fala do Estado de Harvard, não fala da Faculdade de Direito, é a universidade no seu todo. Mas pronto, as invejas mórbidas que doutoramentos não há, nem Porsches, nem R8, nem Cosmos, nem Hayabusas, nada, nem boas zonas, nada, nem condição física de cinto negro, ou 2 cintos negros, ou 1 cinto negro, nada, nem associação japonesa de karaté, nada. Estão a ver? O problema dos dias de hoje é que pessoas como eu, as pessoas deviam seguir que nem uns cãezinhos adestrados e amestrados para serem os craques. Quem é que recebe os Globos de Ouro? As gordas com os cachalotes? E esta é a cultura portuguesa. Ou seja, Evelino, quer persuadir o povo? À vontade. Boa sorte. Não é o recado hoje para o problema. São pessoas como a Joana Marques. Porque a Joana Marques, que é boa rapariga e faz o trabalho dela, não tem nada contra a rapariga, é o símbolo do feminismo nos dias de hoje. E o feminismo nos dias de hoje é feminazismo. Ou seja, aquela forma de estar é que é o modelo a seguir. Nos Estados Unidos, o secretário da Defesa tem uma ligeira divergência. O Aristóteles, o Platão e o Alexandre o Grande a mesma coisa. Mas o que é que o Alexandre o Grande sabia, não é? Foi só o único homem na história da humanidade que conseguiu unir Ocidente e Oriente. Foi o único homem que foi imperador, rei e faraó, tanto da Europa como da Ásia. Conhecem mais algum? Nem Napoleão, nem Sr. Adolfo, nem ditadores soviéticos, ninguém fez isso, hein? O único homem que conseguiu unir o mundo inteiro conhecido na altura foi o Alexandre o Grande. Porquê? Porque aplicou os valores da Arete da paideia. O Alexandre o Grande, da excelência, a Arete é a excelência. Combatia com a armadura do Aquiles, a Bíblia dele era a Ilíada e os valores da paideia vêm da Ilíada, de Homero, da Odisseia também, claro, e também da Teogonia de Hesíodo. Ou seja, são os valores civilizacionais que nos determinaram desde o princípio. Nós fomos maiores em tudo nesse contexto. Não é as gordas, e não é os doentes psiquiátricos, e não é a cultura do feio, porco e mau, a cultura do burro, a cultura do deficiente. Isso, o Nietzsche falava muito disso. Falava dos deuses, das vacas e dos ingleses. Era portanto terrível. Vamos para a matéria. Nem sei o que é que vou pôr como título do vídeo. Será... eu não sei. Enfim, é interessante ver como é que o Ocidente se deixou desvelar no pior que o ser humano teve até hoje. Interessante. Ficamos na tese de doutoramento na minha página 231, diz aqui o Dr. David. A minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, é a versão em português, a que eu mais gosto. Em inglês não posso falar, porque, enfim, um dia vão vê-la. Página 231. Até podem vê-la mais cedo, se eu me chatear. Agora, como tenho tempo, enfim, não sei. Enfim, eu ainda não desisti de Portugal por completo. Do ponto de vista do futuro de Portugal. Não contam comigo aí, mas ainda pronto, ainda estou a ver como é que não é um bom sinal os Globos de Ouro às gordas de chugas e os cachalotes desta vida, e depois culpam a Ricardo Araújo Pereira quando esse e não Pintas, quando esse e não um intelecto superior. Não é um bom sinal. Não, vão ter com as gordas, vão ter com os piercings na rata, vão ter com os olhudos inflamados,
vão ter com as cadelas Lassie, vão ter com os homens florzinhas. Aí é que está o problema. Vão ter com o Black Lives Matter. Vão ter com o movimento Me Too. Aí é que está o problema. Não é Ricardo Luís Pereira. Isso é comuna puro. Os comunas puros hoje em dia não são problema nenhum. Aliás, os países comunistas não têm nada disto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem aquela ladainha. Mas os países comunistas cada vez mais imitam a China. Estão completamente capitalistas. Ou seja, o capital a ser atacado, como era o sonho do Karl Marx, também, mas não só, já não existe nos países comunistas. Por isso é que eles são tão americanizados. Os chineses gostam muito dos americanos. As pessoas falam com alguém chinês, somente quem tem dinheiro, estão sempre a dizer a sua ascendência americana ou chinesa. Ou seja, tem muito aquela coisa de irem para a América e fazer dinheiro e depois voltar para a China. Muito, muito, muito. Ou seja, os chineses gostam muito dos americanos. Há aquela realidade política, mas é o dinheiro. O asio-capitalismo era aquele comunismo primitivo, totó, que infelizmente deu cabo do século XX todo. Mas o moderno comunismo não é assim. Os chineses determinam muito a forma de pensar dos novos comunistas. Tirando a Coreia do Norte e Cuba e a Venezuela, os atrasados do costume, mas deste lado do mundo, na Ásia, tanto o Vietnã como o Laos como o Camboja copiam muito os chineses. Aliás, a China domina por completo esses países do ponto de vista político. Já não ataca os capitalistas. O que é que a China ataca? O que é que o moderno comunismo ataca? É uma boa tese. Eles atacam provavelmente a liberdade da democracia, porque eles nunca quiseram liberdade, como é sabido. Eles querem a igualdade, né? O valor dos comunas é a igualdade. A liberdade está bem, isso. Os comunas não defendem a liberdade em nenhum regime. Têm razão. A liberdade do povo são estas gordas cachalotes a receber prémios, em vez de ser o Pete Hegseth a ser o símbolo do Ocidente, é uma gorda cachalote. Sim, senhor. Boa sorte. Tínhamos ficado na página 231. Doutor David é um espetáculo. E tínhamos ficado justamente na minha expressão do como si, não é? Com a punição de factos cometidos. Estamos a falar do si, que eu vou trabalhar, eu vou na tese, vou falar na live, até a primeira meia hora inicial, enquanto o pessoal chega. Sr. Eugênio Avelino, Sr. José Luís, amigos Zé Luís, a primeira meia hora, se não se importarem, vai ser para os autores, meia hora só, o Dr. David tem que ser, senão o pessoal fica estourado, e também não merecem, cá por nós, o povo não merece, o Sr. Engenheiro. O povo não merece. O povo não merece nada. O povo merece as gordas cachalotes. Isso é o que eles merecem. Por isso é que elas ganham prémios e por isso é que são os maiores. E até tem umas lecas de banca. Joana, cuidado com o companheiro, se descobre o Sudeste Asiático com umas lecas no banco e não é capaz de ir para lá, porque isso pica-pau às vezes é mais pica do que pau. Digo eu. Quem se mete comigo? Tem sempre a resposta. E depois é um misto de amadora com intelecto. Boa sorte até os betinhos. Mas realmente só meia horinha também, Dr. David, engenheiros vão entrando, mas mesmo que vão entrando, meia horinha será para o SAT, que eu quero mesmo que os senhores percebam. O SAT é o mais acessível talvez para a leitura. Aristóteles, talvez, Dr. David, política ou ética, e a minha tese para os senhores perceberem o Husserl. Eu não ia pôr a minha tese, não sou tão como pensam, mas enfim, mas não há Husserl em português, pronto, vão levar com o meu embrulho. A minha tese é doutoramento em filosofia, onde eu trabalho muito, obviamente, o Ricard, que é o meu filósofo de doutoramento, mas o Ricard, como se baseia no Husserl fundamentalmente e também no Heidegger, mas mais o Husserl, pronto, vão perceber o Husserl, que é mais complexo ainda com o Kant e com o Leibniz. Eu queria ser bonzinho, mas pronto. Minha tese, ficamos na dogmática do direito penal em relação ao si, não é? A punição dos factos cometidos com dolo, com impunidade da atuação a título de negligência, ou alargamento da punição a estes, só poderá significar que o que distingue, estou agora a citar, que o que distingue as duas formas de comportamento haja de ser, ou pelo menos haja de ser também, uma diferença de culpa,
exprimindo então dolo e negligência, diferentes conteúdos materiais de culpa, cada um com o seu significado e os seus critérios próprios. Diz o professor Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime. Primeira parte, sobre os fundamentos da doutrina e a construção do tipo de ilícito, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 19911, página 51, em matéria de consequências jurídico-penais, Figueiredo Dias, Direito Penal Português, parte geral, tomo 2, as consequências jurídicas do crime, 1993, página 217, 218, 239. Também tenho este livro aqui. O tal que a minha mãe deu a Maria, lá de casa, a biblioteca lá de casa. Se alguém estiver interessado em comprar a minha biblioteca, eu vendo. Isso agora vai tudo ao ar. Vou vender tudo. Estou a falar sério. Não vou trazer os livros de Portugal para aqui. Não faz sentido, porque não. Agora vou andar de um lado para o outro, entendem? Não vou comprar casa, quer dizer, vou alugar para o resto da vida, já não quero comprar mais nada. Está bem que é barato. Eu toda a vida, não sei se viu os valores dos apartamentos, aquilo é baratíssimo. Baratíssimo. Não é, para arrendar é baratíssimo. Para comprar aquelas torres de 70 andares, 50 andares, os apartamentos espetaculares com tudo e mais alguma coisa, são baratíssimos para comprar. Mas eu não quero comprar porque não faz sentido comprar. Quando os senhores estão a saltar de um lado para o outro e depois se eu me fartar, está numa determinada zona geográfica, é sempre o Sudeste Asiático, vou para outro país, são todos vizinhos, estão a ver? Eles são todos vizinhos ali, aquilo é 1 hora de avião, 2 horas de avião, então está tudo ali, percebem? Está tudo ali. Não vou comprar uma casa para depois, passar 3 anos, Saturno latar e quero ir para o outro lado, estão a ver? Por isso não vou comprar, mas são preços baratíssimos para comprar uma casa, baratíssimos. Lá está, se comprarem uma casa tem vista automaticamente para sempre, mas é diferente, não é? É diferente. Não recomendo que se compre casa, vou ser sincero. Mas por isso é que eu também vou vender os livros lá de casa. Quer dizer, não faz sentido ter lá os livros, quer dizer, são centenas, quer dizer, enfim, fico os PDFs, já não é mal, e os que tenho aqui, não dá para trazer aquilo tudo, quer dizer, não dá para trazer aquilo tudo, não dá, não trago nada, não vou trazer nada, por isso se quiserem livros, eu vendo, estou a falar sério, o design no outro dia também estava a vender os livros. Estava a sair do Brasil, era tanto livro, eu sei, mas porquê estás a vender? Não consigo, é muito livro, não consigo trazer aquilo tudo. Não dá, os académicos que têm tanto livro, o professor Pedro Luz deu a biblioteca dele à Sociedade Portuguesa de Psicanálise, não dá, quer dizer, tanto livro que aquilo já, enfim. E por acaso tenho aqui, chega a ver, por acaso tenho aqui o livro que a minha mãe deu à Maria do antigamente, né? Dos poucos livros do antigamente que eu tenho aqui, parte geral das consequências jurídicas do crime, tomo 2, Direito Penal Português, páginas 217, 218, deixa cá ver o que é que o professor Figueiredo diz aqui, página 217, 218 e página 239, exatamente, página 239, a valoração dos fatores da medida dependem dos seus critérios, exatamente, a questão do duplo conceito valorativo do dolo e negligência, que o professor Figueiredo Dias discorda do professor Iacheque, como já falámos, e depois páginas 217 a 218, 217 a 218, tem pena, não vá aos livros todos, adorava, exatamente, que estamos na questão da questão dos pressupostos materiais de culpa. É sempre pressuposto, não quer critério, como sabem. Consequência, contudo, efeitos, suspensão temporária, proibição do exercício, exatamente. Espetacular, como sempre. A pessoa fica dias ou meia hora. Por isso, continuando, queria ver se vos dava. É tanto livro, não dá, não quero mais sair daqui. Por isso. Bem. Nota 562,
E para concluir, assim, acentuando contudo por Figueiredo Dias o elemento emocional como comum ao dolo e à negligência. As emoções que estão por trás, não é? O que é que faz que aquela pessoa faça aquela barbaridade, não é? Necessário seria aceitar que na distinção entre um e outro, e os computadores permitem a estes fracos, a estes doentes, tornarem-se assassinos. Caso em si começou com isso, ok? Cartas amarelhadas, passam vídeos amarelhados, passam a hackers que até interferem com eleições noutros países e colocam, enfim, departamentos de Estado e e-mails de secretários de Estado, tudo nas águas de bacalhau, como foi também o homem da Wikipédia, o Assange e outros afins. De onde é que vem o Assange, não é? Sempre o pessoal do costume, sempre contra o sistema, sempre contra... por acaso o homem que veio e-mail contra o sistema, a aventura contra o sistema, no meu canal, se os senhores acham que estão bem a falar do sistema, a falar mal do sistema, não tenho a fazer mal nada no meu canal. Eu sou profundamente pró-sistema. Eu sou profundamente a tradição dos órgãos de soberania. Nunca me vão ouvir falar mal de um primeiro-ministro em funções, de um presidente da República, de um general, de um juiz conselheiro do Supremo. Isso é o povinho, Joana Marques, Cachalote e Companhia Limitada. Está bem? Pronto. Estamos apresentados. Ok? Os senhores têm os vossos valores, eu tenho os meus. Só que eu, como ela gozou comigo, nunca tive aqui ela gozar com o ego, aos pintas, os do dinheiro, isto, aquilo, aquilo outro, e ela, pois, que o professor doutor não sei das quantas, isto, aquilo, aquilo outro, nunca vi alguém com 3 doutoramentos, 2 cintos negros e 2 pós. E é verdade, eu disse isso sempre às boas ondas. Conheci muitos homens como tu. Não conheceste não, filha. não conheceste. Conheceste os pintas, conheceste sim, senhora. Mas com 3 doutoramentos, 2 postos, 2 cintos negros, não conheceste certeza absoluta. Uma vez uma bala disse-me isso. Conhecia na noite e tal, e eu estava boa zona, tinha a mania que era esperta, e eu com aquela minha postura humilde, como sabem, não é? E ela, pois tu tens a mania que és bilionário ou estrela de Hollywood. E eu para ela, não sou bilionário nem estrela de Hollywood. Mas espera aí, não, comparativamente contigo, atendente tem 3 doutoramentos, 2 postos na garagem e 2 cintos negros, tens razão, sou bilionário e estrela de Hollywood, sim senhor. Porque tu, como tens o ordenado médio neste país de 200 mocas por mês, eu gasto isso por dia em massagens, se calhar sou mesmo bilionário e estrela de Hollywood. Se os senhores vissem a cara dela, praticamente começou a chorar para a birranha. Depois, quando se mete com quem não deve, normalmente é humilhado e, de certa forma, estripado da sua essência. Eu com elas. Enfim, infelizmente a mulher só respeita o homem mauzinho. Infelizmente sempre foi assim na história da humanidade. O bonzinho entala-se sempre. O bonzinho é o que prefere aos pais dos outros, e o que abana para elas tem um cabrito. Esse é o bonzinho. Eu de bonzinho não tenho nada. Com ela não tenho certeza absoluta. A não ser como o pai fazia. Por ter faturas, as mulheres decentes a gente está-se bem, como é evidente. Mas isso são muito pouquinhas, porque a maior parte são gordas cachalotes e com 25 parceiros com 25 anos nos últimos 25 dias. Atenção. Por isso, à vontade. Ficamos por aqui. Doutor David, ficamos... Deixa cá ver... exatamente. O elemento emocional como comum ao dolo e à negligência, necessário seria aceitar que na distinção entre um e outro, desde logo na diferença concreta entre dolo eventual e negligência consciente, se teria que buscar nesse elemento que se inscreve já no tipo de culpa, como diz o professor Figueiredo Dias, na obra sobre o estado atual da doutrina do crime, segunda parte sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos de punibilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1992, página 19. Vamos para o Código de Processo Penal. Não, vamos para a doutrina um bocadinho.
para a doutrina e concluímos. E pronto, caros amigos, é o que temos. Isto é Joana Marques versus Pete Exet, Castelo Branco versus a Paideia. Uns é Paideia, outros é Paideia. À vontade. Estou a perceber porque é que eu hoje em dia falo do Ocidente da maneira que falo. E o meu discurso vernacular aqui. Eu tenho um discurso militar com os senhores muito viralizado. Não é viral, virilizado, vem de viril. O meu discurso é muito viril com os senhores porque os senhores são super femininos e as próprias mulheres, que a gente quer que sejam femininas, são super masculinas. Peludas, tatuadas, piercings no nariz, na rata, cabelos todos espécie de Luís XIV, tudo cheio de merda, umas nojentas e umas porcas deslavadas de todo tamanho. Ou seja, a beleza acabou. São umas porcas deslavadas e o masculino é que se tornou feminino no sentido estético, mais incrível que pareça, e o feminino tornou-se uma merda destas, não percebo o que é essa merda, não percebo nada disso, quer dizer, está tudo maluco. Ou seja, por isso, tínhamos ficado, existem alguns princípios, o professor Figueiredo diz, segundo capítulo, a localização do direito penal no sistema jurídico, aí já está a pescar, já sabia, começou a pescar que nem um maluco, está mesmo a acabar. A locação do direito penal do direito penal do sistema jurídico. Se isto acabar de repente é porque a bateria foi agora. Existem alguns princípios de direito internacional geral ou comum que podem servir como lei penal incriminadora à luz do disposto no artigo 29.2 da Constituição da República Portuguesa, assim se quebrando o clássico princípio de direito internacional segundo o qual só poderia conceder direitos e impor-se ao Estado e aos poderes políticos estaduais, não às pessoas ou aos cidadãos, não às pessoas ou aos cidadãos. Ficamos por aqui, que isto está mesmo a acabar. Pronto, Joana Marques, parabéns pelo prémio. Epá, mas é só mesmo o prémio que, enfim, não é? De resto, como mulher, cara amiga, epá, enfim. Fair play, hein? Quem vai à guerra dá e leva. Um abraço, muito obrigado.